Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso DeltaCast Bahia, o podcast oficial do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado da Bahia. E no episódio de hoje temos como entrevistado o Procurador Federal, Dr. Frederico Amado, que lançou recentemente um livro com a temática A Nova Previdência dos Servidores Públicos do Estado da Bahia. Aperte o play e encare essa missão. Vamos nessa! Frederico Amado é procurador federal, professor de Direito Ambiental e Previdenciário, instrutor da Advocacia Geral da União, mestre em Planejamento Ambiental pela UCSAL, especialista em Direito do Estado pelo Instituto de Educação Superior Uniana, Salvador, e autor exclusivo da editora Juspódio. Frederico Amado, procurador federal, somos gratos, pelo convite, por ter aceitado o nosso convite de participar do nosso DeltaCast. É com muita satisfação que temos aqui a sua presença. Sou um admirador do seu perfil, da sua atividade profissional como professor. Lhe sigo no seu Instagram e fiquei muito feliz em ver o livro. Agora compramos o livro, esse é o livro aqui, para quem não conhece. Terá o lançamento agora em novembro, 13 de novembro. O livro tem como temática a nova previdência dos servidores do Estado da Bahia. Em especial tem um recorte sobre policiais civis. Frederico, é um prazer tê-lo aqui. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre o seu livro, em especial um assunto que traz uma curiosidade dos associados e dos servidores do Estado da Bahia, que é com relação à Previdência. Jorge, agradecer o convite inicialmente. Meu irmão é também delegado, né? Delegado Marcelo Amado, da Regional da Lapa, né? Então é uma ordem, não é nem um convite. E eu acho que é uma oportunidade de a gente conversar sobre as regras de aposentadorias. O tema cada vez é mais complexo, em razão das alterações legislativas. E aí nós podemos esclarecer, já que o livro também traz, né, as regras da Polícia Civil, as regras de aposentadoria por incapacidade permanente, regras de transição das aposentadorias voluntárias, regras permanentes, para que os delegados saibam o atual regramento que eles irão se aposentar. Se é que eles vão se aposentar nesse, porque quem falta muito tempo, certamente, mais uma reforma da Previdência pela frente. Eu confesso que é uma preocupação minha, pessoal. Eu me aposento daqui a uns 10 anos. E recentemente, conversando até com alguns profissionais e tal, e me anunciaram, fizeram uma previsão do futuro e falaram para mim: Jorge, tenha certeza de uma coisa, no mínimo daqui a 5, no máximo daqui a 10 anos, teremos outra reforma da Previdência. E certamente as coisas vão mudar. E eu não acredito que venham mudar para melhor. Isso é um temor, né? Nós, servidores públicos, a gente se sente um pouco num campo inseguro e a gente fica muito preocupado. Eu queria que você debruçasse um pouco com relação a essa temática Previdência, em especial os policiais civis. A gente está vendo as coisas acontecendo e a gente fica muito preocupado com as incertezas do futuro. O policial civil, eu digo que a gente tem uma preocupação muito grande, porque você se dedica agora, você debruça, você abraça, a profissão, você esquece o mundo e foca a sua atividade, imaginando que lá na frente, na hora que você mais precisar, na hora que você vai estar com a idade mais avançada, você vai ter uma previdência que vai lhe abraçar. Então essa é uma temática que nos traz sempre um questionamento. E se você puder esclarecer e até palestrar aqui para a gente, fico grato. Veja, as polícias civis, a federal também, que é uma polícia civil, tem um regramento histórico de regra especial de aposentadoria voluntária, que é a Lei Complementar 51, de 1985, em razão da sua atividade extremamente perigosa. Eu sempre, não é porque eu estou aqui, mas quem assiste minhas aulas, eu tenho um irmão que é policial, delegado também. Eu sou defensor da regra especial dos policiais, sem sombra de dúvida. E a gente quer se aposentar jovem. Eu mesmo estou numa regra de 60, servidor federal, e presumo que vou aposentar com 68, 69. Não vou pegar essa regra 65, vou pegar pelo menos 2 ou 3 reformas da Previdência. Qual é o problema aqui? Do custeio. Não é uma conversa do Estado, da União. A expectativa de sobrevida ela tem aumentado. Aumentou demais, né? Não, salvo uma pequena decréscimo, mas que já retomou da Covid, das mortes da Covid. Se vive hoje 20 anos a mais que se vivia há 40 anos atrás. 40 anos. Então, essa média ela vai subir ainda mais. Ela tende a subir, o que é bom. O estado de bem-estar social, as pessoas estão vivendo muito. Só que tem um
preço. E a reposição tem sido baixa. A Previdência Pública, os ativos de hoje sustentam os inativos. Os ativos de hoje serão inativos, serão sustentados pelos futuros servidores. A Previdência Pública ela foi idealizada para ser uma pirâmide, para ter uma base de arrecadação acima dos inativos e pensionistas. A da Bahia, por exemplo, é quase que um retângulo de pé. É difícil ser sustentado. Então, você está tendo também uma reposição baixa no serviço público. O Serviço Público Federal, por exemplo, hoje tem menos servidor do que tinha 10 anos atrás. Então, você reduz a reposição e as pessoas vivem mais, são mais anos recebendo aposentadorias e pensões. Isso faz com que, naturalmente, redução de renda de benefícios futuros e elevação do rendimento. É matemática, né? É matemática, é matemática, entendeu? Principalmente nos estados, porque a União ela tem um porte muito maior para suportar um déficit previdenciário. Então é algo natural, sob pena de não pagar. De não pagar. Bom, há poucos anos atrás, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, foram alguns estados que atrasaram tanto remunerações quanto benefícios. Agora, tem que ter um discurso justo do legislador, do governador. A gente pode pagar isso, vamos negociar, não dá também para poder enfiar uma reforma goela abaixo, sem fazer uma participação dos servidores. Então, eu tenho uma visão bem pragmática disso. Não dá para dar aquela proteção que os policiais merecem. Vai se dar aquela que é possível. Agora, em comparação aos servidores comuns, que não tem regra especial como eu, ainda é um regramento bastante favorável. Em que pese a gente saiba que o índice de mortalidade, o estresse, o policial 24 horas por dia, dorme com arma, sai para o restaurante para jantar com a esposa com arma. Então é uma carreira muito estressante. Eu mesmo, você podia me pagar 200 mil reais, eu não sei policial, não tenho vocação. É uma carreira que, policial sem vocação, a pessoa mais infeliz do mundo, eu conheço uns 3. Só fiz polícia, não consegui passar em outro, aí passei na polícia, não estudei mais. Pessoa infeliz do mundo. O policial tem que ter vocação. Tem que ter vocação. Quem não tem vocação e é policial é tortura pessoal. Então é algo totalmente não recomendável. Então, esses dias eu fiz uma pergunta a um amigo, a gente falando sobre segurança pública. Eu, quando falava com ele, eu falava quando você fala que é vocação. Eu falava com ele assim, vem cá, se você pudesse ser recrutado por um final de semana para atuar na segurança pública e lhe pagassem 20 mil reais. Vou lhe pagar 20 mil reais, você como voluntário, esse final de semana você vai fazer operações em determinadas áreas, que são áreas de confronto, você vai portar um fuzil e vai para a pista. Vai passar sábado e domingo fazendo a operação. Ele falou, tá louco? 30 mil? Jamais. Aí eu falei, pois é. Imagine os nossos investigadores, os nossos policiais. Como é que você ganha um salário, né, que não é um salário que eu entendo que seja um salário motivador, um salário justo, com uma profissão tão sensível? Porque o policial ele sai todo dia com a mente pronta para aquela atividade. Ele não é uma pessoa medíocre, ou seja, medíocre no sentido, ele não é uma pessoa nem morna, nem fria, né? Ele é uma pessoa que ele tem o foco dele, ele sabe que ele vai para ali todo dia de manhã e ele sabe qual é a missão dele. A missão dele é todo dia estar pronto, com a arma na cintura. Ele não é mediano, ele absorve, ele se dedica ao que ele faz. E eu falo isso que eu fico imaginando, né? Eu tenho colegas policiais que o valor que ele ganha, ele mora na periferia. Ele não consegue sequer estender a camisa dele de trabalho, o uniforme dele, a farda, né, no quintal da casa, porque ele tem receio de que as pessoas, a vizinhança, saiba que naquela residência mora um policial. Então, quando a gente fala muito sobre isso, eu fico sempre assim, me envolvo até emocionalmente, que eu fico, tem que ser vocacionado, viu? Porque senão você não exerce atividade. Porque outro dia, e aí esse colega falando, eu falei, é você todo dia ir para a rua sabendo que você tem que fazer aquela missão, porque não tem outro que faça. E se você deixar de fazer, você fica, se eu não faço, e minha família, e meus amigos? Então, todo dia você sai na defesa da sociedade. E é isso que nos traz sempre essa preocupação com a aposentadoria. Porque é quando você mais vai precisar, é quando a sua idade chega, é quando você precisa de medicação. Então é natural os associados, os servidores públicos, estarem 24 horas pensando, né, no futuro, na aposentadoria. E a gente reconhece que, como você falou, é matemática. Né? O Estado, ele tem suas limitações. Né? Mas aí por isso que eu fiquei muito interessado quando eu vi o pré-lançamento do seu livro, quando tinha como matemática Previdência dos Servidores Públicos, e quando eu vi um recorte de policiais civis, era para você falar, realmente trazer essa realidade. Qual é a nossa realidade hoje?
você falou sobre, né, o que nós temos hoje de aposentadoria, que seriam 4 situações. Né? Quais são essas 4 situações? Qual é esse contexto hoje aqui, doutor Fred, para o policial civil? Pronto, vamos fazer uma espécie de resumo aqui das regras Ótimo. de aposentadoria dos policiais civis do Estado da Bahia. O primeiro recorte que tem que ser feito é o policial civil que está no novo regime e no antigo regime. Aquele policial civil que ingressou no serviço público após o funcionamento da Previdência Complementar, ele está no novo regime previdenciário, ou seja, há uma limitação de aposentadoria e pensão por morte ao teto do regime geral. Vamos supor, um delegado da civil que seja empossado hoje, porque ele ganhe 20 mil reais, ele não vai contribuir para o regime próprio sobre 20 mil reais. Ele vai contribuir para o regime próprio sob o teto do regime geral, aproximadamente 7.500 reais. E aí, só que lá na frente, a aposentadoria e a pensão dele também não pode ultrapassar 7.500 reais. E aí abre-se uma possibilidade de contratação com a Previdência Complementar do Estado da Bahia. Aí, essa diferença dos 7.500 para os 20 mil, que aqui é aproximadamente 12.500 reais no exemplo dado, ele opta, ele paga uma contribuição, o Estado da Bahia patrocina, paritariamente aí até com 8,5%, e aí ele vai ter um benefício da Previdência Complementar, dependendo dos investimentos, para poder complementar, porque se ele ganha mais de 7.500, a Previdência Pública não vai cobrir mais a substituição de renda. Então, esse é o novo regime. Já uma parte, embora seja uma fatia menor, só que essa fatia menor ela vai crescer cada vez mais, até ser 100% do bolo, na medida que os antigos começam a se aposentar. E o regime antigo, que com certeza é a maioria das pessoas que estão na polícia hoje, na ativa aqueles que ingressaram no serviço público antes do funcionamento da Previdência Complementar. Esse policial antigo, se ele ganha 15 mil, 20 mil reais, 10 mil reais, paga contribuição para o regime próprio sobre o total da remuneração. A Bahia, a alíquota aqui até 15 mil reais de 14%, né? Do que passar de mil reais tem uma alíquota extra de 1%. Inclusive porque eu sustento que é inconstitucional, porque a lei da Bahia, ela ratificou essa progressividade antes da ratificação pela emenda constitucional 27. Então até eu já fiz curso sobre isso lá no TJ da Bahia, não, esse 1% teria que vir por uma lei após a ratificação. Então, a meu ver, esse 1% ele é inconstitucional. Que a ratificação se deu por uma lei anterior à ratificação do regramento do artigo 149 da Constituição Federal, que só foi ratificado pela emenda 27 de 2021. Então, esse policial anterior ao funcionamento da Previdência Complementar, ele recolhe contribuição, o Estado desconta a contribuição sobre o valor total da remuneração. E a sua aposentadoria e pensão não está limitada ao teto do regime geral, salvo se ele migrar. E aqui a migração previdenciária para o novo regime, na lei do Estado, não tem um benefício para compensar os valores pagos. Benefício especial? Benefício especial, que eu também dedico estudo, inclusive trago no livro. Saiu uma decisão agora até falar. E que houve uma ação abstrata no TJ, e uma vitória parcial. Que é uma vitória parcial. Porque o TJ determinou que o governador encaminhe um projeto de lei à Assembleia para criar o benefício especial em 180 dias. Por que uma vitória parcial? Porque eu não sei qual a fórmula do BE vai vir. Porque se fosse a determinação de aplicação da fórmula do federal, seria bom. Tanto no federal eu migrei ano passado. Eu sou de 2003, eu tinha integralidade e paridade, eu fiz migração previdenciária. Meu benefício especial deu 15.500 reais, ficou um valor razoável. Fiz meu estudo previdenciário do meu caso. Seria nesse caso interessante fazer um estudo caso a caso. Né? Aí vai depender do projeto de lei que o governador encaminhe e a Assembleia do Estado aprove. Porque se for uma fórmula de benefício especial, como está acontecendo em alguns estados, eu estou estudando todos os regimes próprios e todos os casos de BE, benefício especial. Se for um benefício especial que não seja atrativo, não vai valer a pena fazer a migração previdenciária. Então, assim, foi uma vitória parcial. O melhor seria, para os servidores antigos da Bahia, dentre eles a polícia, que o governador que a determinação do TJ fosse a aplicação da fórmula federal da Lei 12.118 até a regulamentação da Bahia. Então, foi uma vitória aí, 50%. A vitória foi boa também porque a Constituição Federal não prevê expressamente, o TJ acolheu a tese do direito constitucional implícito ao benefício especial e estamos aguardando aqui para ver. Mas, de toda sorte, sem benefício especial não é recomendável a migração do antigo servidor, porque ele não tem uma compensação pelos anos que ele recolheu contribuição acima do teto do regime geral. Bom, então essa é a primeira diferenciação. O servidor pós-previdência complementar e o servidor anterior à previdência complementar. A primeira aposentadoria que eu queria tratar é uma aposentadoria desgostosa. Aposentadoria por invalidez, atualmente nominada de incapacidade permanente. E ninguém programa esse benefício. Mas é uma realidade, principalmente na polícia.
uma atividade no serviço público com risco muito acima da profissão. Essa aposentadoria por incapacidade permanente hoje, nós temos que dividir a situação que é acidente de trabalho e a que não é. Eu fiz, servidor federal, fiz um seguro de vida e invalidez em 2019, porque eu fui fazer a conta da minha pensão por morte lá antes da migração, ia dar um terço do meu salário se eu morresse e não fosse acidente de trabalho. Aí no dia da reforma da Previdência, eu tenho um seguro de vida e invalidez na Fundação dos Servidores Federais, 3.200.000. Mas já falei para minha mulher, ó, eu dou aula, tenho meus livros, vale mais vivo. Mas se eu for embora, se eu morrer, eu te ficar inválido, tem esse seguro de vida. Mas eu falei, não, mas eu valho mais vivo do que morto. Me mantenha. Mas eu tive essa cautela, principalmente na parte da pensão por morte e na aposentadoria por invalidez. Qual é o problema, Jorge? Se o servidor hoje, isso aqui é servidor geral, inclusive policial, se ele fica inválido e não é acidente de trabalho, a aposentadoria por invalidez dele é a partir de 60% da média. Quem tem até 20 anos de tempo de contribuição, você vai pegar a média remuneratória das 90% maiores remunerações a partir do Plano Real, julho de 94, e fazer essa média. O servidor da Bahia que fica inválido e não é acidente de trabalho e tem até 20 anos de contribuição, só recebe 60% dessa média. E aí já fica bem menor do que o salário atual, salvo acidente de trabalho. Quando é uma invalidez decorrente do acidente de trabalho, é 100% da respectiva média. E esse ponto aqui, o policial civil, ele foi valorizado pelo Estado da Bahia. Já estudei o RPPS de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, também, Minas Gerais e mais alguns. Não tem essa regra e no federal também não tem. Existe uma regra aqui na emenda constitucional 26, no seu artigo 9º, parágrafo 6º, que o policial civil e também o policial penal e agente socioeducativo do Estado, não só policial civil, que fica inválido no exercício da função, ele vai ter uma aposentadoria por incapacidade permanente com integralidade. O que é um benefício com integralidade? Equivalente à remuneração. Se ganha 15 mil, aposenta com 15 mil. Isso para o servidor que é anterior ao regime de previdência complementar. Perfeito. Que os novos não têm integralidade de paridade, calcula pela média e limita a 7.500 e poucos reais. E essa regra eu não encontrei em nenhum regime próprio até o momento. Acho que não tem nenhum. Até maio de 2024 termina, todos os estados. Terminei ontem à noite o Mato Grosso, inclusive. E eu não achei essa regra. Então, esse ponto aqui, a Bahia tem que ser louvada. Ela valorizou mais o policial que fica inválido no exercício da função, dando integralidade dos proventos de aposentadoria no artigo 9º, parágrafo 6º da Emenda Constitucional Estadual 26 de 2020. Então, é uma regra favorável, ninguém quer ficar inválido, mas é bom ter uma regra, digamos que mais protetiva. E a parte mais agradável, que são as aposentadorias voluntárias, que todo mundo programa. Vejam, os policiais têm um regramento especial, tinham na verdade, porque para a Bahia não vigora mais, da Lei Complementar de número 51. Essa regra, ela caiu com o advento da Emenda 26, porque a regra permanente foi substituída. Então, até a publicação da Emenda Constitucional Estadual 26 de 2020, os policiais da Bahia que implementaram os requisitos de aposentar sem idade mínima com base na Lei Complementar 51 têm direito adquirido a essa regra. Pode ser utilizada a qualquer tempo, não tem idade mínima, homem 30 anos de tempo de contribuição, desde que dentro dos 30 anos, pelo menos com 20 anos em cargo estritamente policial. A novidade da Emenda 103 e da Bahia, que incorporou esse texto também, é que o período das Forças Armadas, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros agora está contando como cargo estritamente policial. O STJ não aceitava, a Reforma Nacional e Estadual vieram derrubar essa jurisprudência. Achei justo. Achei justo. E a mulher, desde a Lei Complementar 144, ela tem uma regra menor, 25 anos de tempo de contribuição, desde com 15 anos em cargo estritamente policial. Mês passado, o Supremo julgou o tema 1019 em repercussão geral. Deu até tempo de colocar no livro. E o Supremo entendeu que a aposentadoria com base na Lei Complementar 51, embora a lei fale proventos integrais, tem que ser interpretado com integralidade, ou seja, com renda mensal de aposentadoria equivalente à última remuneração. Mas o Supremo não deu reajuste paritário. Integralidade é você aposentar com o último salário. Proventos integrais é aplicar 100% da média remuneratória. Pode ser que não chegue no último salário. Ou pode ser que seja mais. Pode ser que seja. Hoje, a minha média remuneratória é R$1.000 a mais que meu salário por causa dos congelamentos.
E proventos proporcionais é quando você faz a média e o coeficiente abaixo de 100%. E proventos ultra-integrais, que a Bahia criou copiando a União, é quando a média é acima de 100%. Isso é possível? É. Se a pessoa tem mais de 40 anos de tempo de contribuição, a cada ano que passa aumenta 2%. Por exemplo, 45 anos dá 110% da média. E pode aposentar com a União tirou e a Bahia copiou, não tem mais para o antigo servidor a trava da última remuneração do cargo. Se a sua média com coeficiente der mais do que a remuneração do cargo, você só vai bater no teto do funcionalismo público. Isso está normatizado na União, na Portaria Federal de Aposentadorias da SGP, a 10.360 de 2022. E o reajuste dos benefícios, como regra, é o índice legal, que é o INPC. A Bahia usa o mesmo modelo federal e INPC. Já a paridade, o reajuste paritário, é quando não aplica o índice legal. O reajuste é conforme a carreira. A carreira dá 10%, aposentado 10%. A carreira está congelada há 5 anos. A aposentadoria está congelada há 5 anos. É faca de 2 gumes. E esse regramento da Lei Complementar 51 tem integralidade, aposentadoria equivalente à última remuneração, mas o Supremo diz que não tem paridade, depende de lei complementar do Estado, no tema 10.19. E até onde eu vi, inclusive foi até na lei da Polícia Civil da Bahia, não vi reajuste paritário. E na lei orgânica, nessa situação. Então, essa é uma situação, talvez a futura lei orgânica, prevendo, possa corrigir essa situação, na futura lei orgânica. A gente estava conversando que nesse momento ainda não é lei. Ainda não é. A gente não pode trabalhar no texto que ainda está pendente de sanção ou veto em algum ponto presidencial. Essa é a situação. O overruling aqui é que mesmo o Supremo não limitou. Havia uma decisão de Rondônia, acompanho de perto, deixa eu ver se eu me lembro, a DI 5039, sabe? Eu errei o número, me perdoe que eu sou péssimo de número e ótimo de conteúdo. Memória, você está falando de todos os estados? Mas o número eu sou ruim. E nome também. Também eu sou ruim. Mas a sua figura, mais nunca esquecerei. Fisionomia também é mesmo. Não. Baixinho, careca, com relógio de choque e usando bermuda por baixo da mesa de gravação. É algo, não diga o segredo, é algo inesquecível. Eu até me esconder mais aqui. Eu lhe falei que eu ia brincar. Senão fica chato sua regra de aposentadoria. Pode deixar mais... Eu tenho meu tema sério, meu, se a gente e com certeza tenso, todo mundo preocupado. Outra certeza que tenho é que eu vou viver muito mais do que você. Isso aí é também certo, tenho muita certeza, em relação a isso. Então veja a situação. Então, essa é a situação do reajuste paritário vinculado à carreira. O overruling. O Supremo entendia, desde o precedente de Rondônia, que policial que ingressou a partir de 2004 não tinha direito à integralidade com base na Lei Complementar 51. Só que nesse 10.19, a Polícia Federal tinha, que a AGU deu e Bolsonaro na época homologou o parecer. E o Supremo foi constrangido, inclusive o voto vencedor do ministro Toffoli cita. E aí houve uma superação de entendimento. Nesse tema em repercussão geral 10.19, o Supremo disse lá na fundamentação do voto que mesmo um policial que entrou a partir de 2004, se preencher os requisitos na Lei Complementar 51, tem integralidade em razão do regramento especial dos policiais. O Folha dos Servidores Comuns só tem integralidade para quem entrou até o ano de 2003. É interessante, inclusive, checar a posição estadual, não sei se a PGE, o governador... A gente já está nessa luta agora, já começando uma caminhada jurídica nesse sentido. Isso, para a luta da categoria, eu acho que vale um estudo dessa situação. Então, essa é a regra antiga. Quem implementou os requisitos até a vigência da emenda 26 de 2020 tem direito adquirido. E quem não implementou, aí vai bater na emenda 26. A emenda 26 é idêntica aos policiais federais. Tudo foi copiado da emenda 103. Existe uma regra permanente. Essa regra permanente ela é obrigatória para os policiais que ingressaram. Que para a gente é bom, né? Essa é bom e não é porque teve estado que adotou regra mais favorável, como Rio de Janeiro, Minas Gerais. Então, assim, teve estado que foi além. Teve estado que garantiu expressamente a integralidade e paridade do policial, que entrou até a reforma estadual. Já outros até 2003. Então, eu tenho feito estudo da Polícia Civil, as legislações estaduais têm variado bastante. Tem estado que dá mais, tem estado que dá menos em relação ao parâmetro da União. O parâmetro da União é um parâmetro interessante. E quando você fala estado que dá mais, estado que dá menos, como a gente falou, ainda não é uma lei e tal, mas se sancionada, a lei orgânica em algum momento ela vai contribuir para que haja uma... Essa é uma situação que vai gerar discussão, porque depois da reforma da Previdência, a competência para legislar sobre aposentadorias é estadual. Então vai depender muito da vontade do governador de querer internalizar
O ideal, conforme até te falei aqui antes, para um amarro jurídico, seria o Estado reproduzir essa regra do Estatuto da Polícia Civil. Seria a situação juridicamente ideal. Mas assim, não sancionou ainda, então a gente não sabe se vai ter algum veto. Fica difícil a gente comentar em cima de um texto que ainda é projeto. É projeto. Mas quem sabe a gente falar isso na próxima. Na próxima, já está deixando marcado. Quem sabe a gente fala isso na próxima. Então esse regramento permanente, ele é o regramento único para o policial que ingressou no serviço público após a emenda 26. Só que ele pode ser aplicado para o policial antigo se for mais favorável que as regras de transição. Então um policial aí que tem, vamos supor, uma idade, 44, tem 40 anos, pode ser que esse regramento aqui seja mais favorável em alguma situação. Então você tem que olhar esse regramento novo, não só para os policiais que ingressaram no serviço público após a emenda 26 de 2020, mas também dar uma checada em relação àqueles que entraram antes. Veja bem, são 4 hoje situações. O policial vai aposentar, checar a antiga regra permanente da Lei Complementar 51, direito adquirido, a nova regra permanente e as 2 regras de transição. Então, o Estado aí, a unidade gestora do... É ideal que cada servidor ele faça o Estado, em tese, tem que avaliar todas as regras, informar a renda mensal e critério de reajuste para a opção do melhor benefício. Normalmente não fazem isso. É assim, muito servidor contrata consultoria previdenciária, planejamento previdenciário. Isso é recomendável, ver se tem um tempo no regime geral, vale a pena trazer, ou tem um tempo do regime geral lá, será que não é melhor aposentar por lá? Então, assim, esse planejamento previdenciário da aposentadoria do servidor é pouco feito. Eu já vi servidor trazer tempo do regime geral que não aumentou R$1, nem antecipou um dia a aposentadoria dele aqui, e já tinha 15 anos lá e ele teria aposentado por lá. E uma vez concedido, o ato jurídico é perfeito, não cabe desconstituição. Então, assim, fica a dica desse tudo. Primeiro, bem, é uma decisão por resto da vida. Se você toma uma decisão previdenciária errada, você vai poder corrigir isso na próxima encarnação. Nessa aqui, precluiu. Então, essa regra permanente, ela tem a inserção da idade mínima de 55 anos. Curiosamente, é uma regra idêntica para homens e mulheres. Que é o artigo 6º, parágrafo 2º, inciso 1 da emenda 26. 55 anos de idade, 30 de contribuição e 25 anos de cargo estritamente policial. E qual é o problema dela em relação às anteriores? Ela é uma regra de média. E ela só chega a 100% da média remuneratória se o policial tiver 40 anos de tempo de contribuição. Então aqui, dificilmente um policial ele tem 40 anos de tempo de contribuição. Então a maioria aqui, por essa regra, não vai chegar nem a provento. Se tiver, vamos supor, os 30 anos que a lei pede, 30 anos, parte de 60% com 20, 30 anos vai dar 80% da média. Então, quem aposentar nessa regra com 30 anos de contribuição e 20 anos de cargo policial estrito e 55 de idade, só vai pegar 80% da respectiva média. Ou seja, certamente vai ser um servidor novo pós-previdência complementar, nem no teto do regime geral de 7.500 vai chegar. Bom, Jorge, mas o ponto aqui que eu acho mais relevante é a situação da renda mensal da transitória do artigo 5º da emenda estadual 26. É idêntico ao modelo da Polícia Federal. Você vai na emenda 103, essa regra de transição, que é idêntica da Bahia, há uma omissão da emenda 103. E a emenda da Bahia é omissa. Não fala qual é a renda mensal. A AGU, ainda no governo anterior, baixou um parecer e foi homologado pelo antigo presidente da República, Bolsonaro, em 17 de 6 de 2020. Sai no Diário Oficial da União, homologando o parecer da AGU, de que a transitória do artigo 5º da emenda 103 gera integralidade e reajuste paritário. Tanto que a Portaria Federal de Aposentadorias, a Portaria SGP 10.360 de 2022, no artigo 65, inciso 1, prevê que a transitória da Polícia Federal, do artigo 5º da emenda 103, tem integralidade, último salário e reajuste paritário, reajuste vinculado à carreira. Até onde eu sei, a Bahia não tem esse entendimento. Eu peguei o manual da PGE, eu fiz o curso aqui da Bahia, eu não identifiquei, não posso cravar. Mas me parece que o entendimento não é esse. Não é esse. E eu sustento que, diante do idêntico regramento federal e pela omissão, essa integração tem que ser feita com integralidade e reajuste paritário. Então, é interessante checar também esse ponto à luz do próprio livro, que você já tem um exemplo aí. Então, esse é um ponto... Propaganda aí do livro aí, quem tiver interesse aí, é uma boa aquisição, viu? E vai ficar aqui já um compromisso da ADPEB aí. Vamos comprar aí para sortear aí para os associados. Você sabe que livro não se empresta, né? Livro tem 2 bestas, o que empresta e o que devolve. Eu digo que eu gosto muito do mundo digital, né? Eu falo muito sobre litígios digitais, crime cibernético.
Agora eu tenho um apego tão grande por livro físico, que por mais que às vezes eu faça aquisição de livros digitais, eu sempre compro o livro físico, sabia? Eu também gosto. E tenho esse... Não gosto de emprestar meus livros. Meus livros, eu digo que é meu patrimônio. Então ali eu gosto de visualizar, gosto de meus livros expostos. Eu tenho uma afinidade muito grande. Essa foi uma síntese. Eu não sei se eu acho que eu devo falar de pensão por morte. Tá pesado, né? Não, mas fale. A pensão por morte. Fale que a gente tem a interesse. A pensão é mais pesada ainda. Mas pode dissecar aí sobre o tema aí, viu? Veja, a pensão por morte aqui no estado era uma pensão que a base de cálculo dela é aposentadoria por incapacidade permanente. E não é interessante? Que se a pessoa tiver pouco tempo de contribuição já reduz. E que para chegar no número é 50% mais 15% por dependente sobre a aposentadoria recebida ou aposentadoria por invalidez que teria direito. Então um dependente 65%, 2,80%, 3, 95%, 95%, a partir de 4, 100%. Então, para mim é a base de cálculo. Se a pessoa, se ela morre e não é acidente de trabalho, a base de cálculo dela com pouco tempo de contribuição pode bater em 60%. Então isso é complicado. Agora existe uma regra especial, inclusive determinação da emenda 103. Se o policial falecer por agressão decorrente do cargo em razão dele, por exemplo, inclusive isso tem dado muita discussão, não é morte por acidente de trabalho. Uma viatura está na estrada aqui, tem uma viatura que capotou um tempo atrás. Teve. Bateu no buraco, não foi? Perfeito. Isso não é agressão, que foi um fortuito. Mas se uma viatura capota porque o carro estava em perseguição, isso é agressão. Essa pensão por morte para a viúva, ela tem integralidade e vitaliciedade, mesmo que ela não tenha 44 anos de idade. Então, para a viúva ou viúvo, a morte do policial por agressão no cargo ou em razão do cargo, às vezes o policial que é descoberto num assalto no restaurante e que é morto após o bandido ver a carteira de policial, isso é agressão, decorrência do cargo. A pensão da viúva, mesmo que ela não tenha 44 anos de idade, ela vai ter integralidade equivalente à última remuneração. Vai ser vitalícia. E vai ser vitalícia. Essa é uma regra da emenda 103, que o Estado regulamentou dessa forma. Para a viúva e para os herdeiros. Só para a viúva. Só para hoje companheiro e companheira tem essa regra especial. Os demais vai seguir a regra comum. A pensão me preocupou demais, porque eu fui fazer a conta na época da reforma da Previdência, deixar um terço. Minha carreira tem subsídio no horário advocatício, no horário não tem contribuição, não reflete para a pensão. E aí eu tive que fazer um seguro de vida em invalidez para poder ou ficar inválido em paz ou morrer em paz. O triste no caso da gente não, dos servidores da Polícia Civil, é que quando você vê alguns colegas, eu sempre falo nisso, delegado, né, a gente busca esse reconhecimento financeiro, investigador, escrivão, mas tem situações aí que o salário é ínfimo, né? Então quando a gente fala, quando eu imagino uma pensão, né, por morte, ele não consegue tirar um valor para pagar um seguro. Você não vai conseguir pagar um seguro, ele não porque ele não consegue, ele tem prioridades, né? Ele tem filhos, ele tem escola, então ele não consegue pagar um seguro de vida, porque aquilo vai faltar no dia a dia dele. Essa é a parte triste, essa é a parte que a gente fica buscando o reconhecimento, né, dos governantes. E aí você toca nesse tema pensão por morte, que pesa a gente não querer ouvir, mas a gente tem que ter esse pleno entendimento para começar a buscar, né, novos horizontes, quem puder, né, começar a idealizar aí um futuro. É fato que a Previdência Pública cada vez vai proteger menos. Realmente para o Estado é complicado, é um custo 7, 8 bi de rombo por ano. E aí com tendência de crescimento. Então, realmente o lado do Estado, também olha o lado do Estado, não vai proteger o ideal, vai proteger aquilo que dá. E aí vem a questão da carreira, questão política, bom relacionamento, toda essa parte que o sindicato, o que a gente busca no momento atual, vai defender os seus, né? A verdade é essa. Mas realmente essa questão toda de déficit existe, não é uma criação, não. E quando você antes da nossa gravação aqui, você me falou que sua carreira ficou 9 anos sem concurso, a gente até assusta. Esse que é o problema. O concurso Procurador Federal está ocorrendo agora, ter prova oral nesse fim de semana, o último foi em 2014. Tinha todo ano. Inclusive eu peguei uma época eu passei recém-formado, hoje eu não passaria. Então a reposição com a automação, robôs fazendo, principalmente as carreiras jurídicas, robôs fazendo carga, filtrando o que é ciência contra a razão. Colocando os despachos. Então, se você olhar a taxa de reposição do serviço público em geral, muita terceirização, diária meio, isso quer dizer que é menos gente para pagar a contribuição, não está repondo.
Então você não está repondo a base de contribuição e você está aumentando o número de aposentados e pensionistas. O passivo crescendo. Que as pessoas estão vivendo mais. E é bom ao Estado de Direito para a gente viver mais, só que se viver mais tem uma conta a ser paga, né? E é essa que é a dificuldade hoje nesse modelo de previdência pública. Há gente mais radical que fala que é uma pirâmide quebrada e que uma hora vai quebrar. Tem gente que já chega nesse nível e não é, há um risco. Há um risco realmente de quebra, principalmente dos estados que tem uma... Na Bahia até que não tem uma situação tão ruim, mas tem estados em situação no limite ali. E quando a gente fala dessa preocupação, hoje o sindicato está caminhando, né, numa busca de reconhecimento, valorização, ser apresentado, né, ao governo e tal, e a preocupação nossa é muito isso aí, em especial para com os aposentados. Isso é uma preocupação muito grande nossa aqui, de quem já está aposentado, e pensando naqueles que... E os pensionistas, futuro, né? Os pensionistas, e quem vai se aposentar. Então, você fica imaginando uma proposta, uma reforma da Previdência breve, chegando aí 5 a 10 anos. Ela vai vir, se hoje já não está bacana, posso dar uma ela sugestão? certamente diz. Faça um estudo de contratação coletiva mais favorável de seguro de vida e invalidez para os associados. Né? E se você faz uma intermediação de uma contratação dessa e tem um volume maior, você pega melhores condições de mercado. De repente você pode ofertar algo mais favorável do que a média de mercado. Tanto é que hoje o que a gente está buscando como algo a ser implantado aqui no Estado é uma coisa que garante que a gente ainda não pode falar sobre o tema, né? Uma coisa que está caminhando aqui, tal, em benefício dos associados. Eu não diria nem dos associados, mas dos policiais civis do Estado da Bahia. É muito pensando nisso no futuro, para que traga uma tranquilidade de você olhar para frente e falar assim, ó, eu estou numa situação menos desconfortável, né? Eu diria até mais favorável, mas enfim, essa temática, quando a gente vai dissecando aqui, você deu para a gente uma aula, uma palestra, né? Eu até diria que, até lhe convidaria, não para um próximo podcast, mas fica o convite aqui para a gente fazer uma palestra mesmo, os associados. A gente pretende ainda esse ano fazer um evento, e nesse evento você já está convidado. Seria uma honra tê-lo, né, para palestrar. Eu acho que quem está nos assistindo, nos ouvindo, deve estar lá cheio de perguntas. E certamente, como a gente falou anteriormente, vai assistir esse podcast uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Não entendeu? Vai estar assistindo para entender. Tem seu canal do Instagram, que eu já lhe sigo. E lá você, nessa parte de lecionar, eu acho bacana. E eu até comentei contigo isso. Antes de lhe conhecer, eu já estava lhe seguindo. Que um amigo meu já tinha referendado o seu perfil, né, como um perfil que era para eu seguir. Falou, ó, você tem que ser esse cara aí, ó. Que é amigo meu também. É amigo seu. E ele falou, esse amigo meu pegou essa veia no mundo da internet, no mundo digital, tá aí dando aula, é uma pessoa nacionalmente reconhecida, uma autoridade hoje na temática de previdência e tal, e comecei a lhe seguir. E não sabia que hoje teria a honra, né, de tê-lo aqui na ADPEB, participando de um podcast, falando de assuntos pertinentes, né, para os associados. E o bacana, né, quando a gente traz essa temática, a gente não está levando conhecimento apenas para o delegado de polícia, mas para todos os policiais civis. Sim, e diria muito mais, para todos os servidores públicos. Né? Seu livro está aí agora, né, vai ter o lançamento agora dia 13, né, de novembro, né, na livraria... Qual é a livraria? Leitura do Shopping, né, da Bahia. Do Shopping da Bahia. Qual horário? 17 horas? 18 horas. Você vai, né? Vou estar lá, vou fazer questão de estar lá, Até para pegar meu autógrafo aqui no livro. Esclarecer que essas regras também não são só para os delegados, os escrivães, os agentes, para os demais policiais, são exatamente o mesmo sem dúvida, todo mundo vai querer ler e aprender um pouco mais, né? Isso aqui é o futuro, não é do servidor, mas o futuro de seus familiares, né? Eu falo que antigamente eu não pensava muito em previdência, sabe? A gente vai envelhecendo e a gente começa a pensar. Antes de ter, mas eu diria que foi antes de ter família. Eu estava focado no presente. Trabalhar, resultado. Aí quando vem família, você começa a pensar na sua ausência, né? Sim. E na minha ausência. E aí você começa a pensar, e na minha velhice, né? E quando eu tiver um acidente de trabalho... Você sabe qual é a previdência mais antiga do mundo? Diz aí. A Previdência no Brasil começou em 1923 com a Lei Eloy Chaves dos Ferroviários, ou seja, tem exatamente 100 anos, fez agora 24 de janeiro. Antes não tinha. O cara tinha 10 filhos, 15 filhos.
um ou dois cuidavam dele, ele não vivia mais de 60 anos naquela época. Então, ter uma renca de filhos é o modelo mais antigo de previdência. Mais antigo de previdência. Adotado pelo mundo. Talvez por isso eu não tenha uma renca, mas eu tenho 3. E estamos no mesmo caminho, né? Eu estou largando a base contributiva. 2 geraram 3. Estou com 3, mas você está melhor, você está ganhando mais. Ei, mas fico feliz aqui de tê-lo, né? Agradeço ter aceitado o convite. Uma satisfação enorme recebê-lo. Será mais ainda você participando de um novo podcast para retratar de uma outra temática pertinente ao servidor, em especial policial civil, de uma palestra no futuro. Te deixo aqui até disponível, aberta aí. Nós temos uma plataforma online, né? A gente poderia até pensar, vamos bater um assunto sobre isso aí, né? Algo no sentido de um curso, um planejamento. Fazer uma coisa específica para uma coisa específica. A gente tem uma plataforma que a gente utiliza para aulas e fica aí para os associados. E a gente poderia até abrir também para as outras categorias da Polícia Civil. Fazer, inclusive, a participação especial do delegado Marcelo Costa Mato. Tem seu irmão aí. Eu fico feliz, porque aí tem seu irmão na nossa casa, então você tem uma preocupação maior em nos abraçar. Você sabe qual é o apelido dele da época de cursinho? Não. Frotinha. É mesmo? Porque... Alexandre Frota. Aí, ó. Mas ele uma professora aqui em Salvador, você é a Frotinha. Até hoje a gente chama. E vem cá, agora aí surge uma curiosidade. Sempre quis ser policial? Sempre quis ser delegado? Tem vocação. Sempre quis. Sempre quis. A minha vocação... Para nosso desespero, porque a gente tem medo, né? Assim... Eu confesso que a minha encontrei depois do concurso. Você tem filho ou filha? Tenho filho e filha. Você prefere que ele seja policial ou um servidor comum, serviço público? Eu prefiro não ser nenhum dos dois. Né? Mas tem atividade de risco, né? O policial tem que ter vocação. E a gente é mesmo pai, mas a mãe é diferente. A mãe dele morre de medo. Então, porque é uma atividade de Marcelo Gomes de operação, né? Eu descobri com o tempo. Eu nunca me vi como policial. Ele sempre falou em polícia. Sempre teve vocação. Tanto é que meus pais ainda têm dificuldade de me enxergar como policial. Não conseguem me ver como policial. Ainda minha mãe, quando fala, não consegue me imaginar. É por isso que você está no sindicato. É por isso que eu tô no sindicato. Pagando missão. Já na missão de polícia. Mas alguém tem que fazer essa função do sindicato. Mas confesso que me encontrei, viu? Me encontrei na atividade policial. Hoje eu sou grato muito à carreira. Ela me construiu como pessoa, né, como maturidade profissional e pessoal. E tenho certamente seu irmão está na mesma vibe. E é o que você falou, né? É vocação, atividade policial é vocação. Como também é na sua. Se não é tortura. Como também é na sua. Sim, sem dúvida. Se você não seria o profissional que você é. 3 coisas na vida. Se você casa mal, se você dorme mal ou tem um trabalho que não gosta, basta você errar em uma das 3. Você é infeliz. Aí, Fred, fico feliz. Obrigado pela oportunidade. E a ADPEB, sindicato, né, tá aqui à disposição no que você precisar. Viu? Vamos fazer propaganda do seu livro aí. Quero que o seu livro, né, tenha uma expansão enorme aqui para os servidores públicos da Bahia começarem a ter uma consciência plena. Vamos ver se chega na PGE aí, né, Cíntia, para ver se... Vamos alcançar a PGE, com certeza. Vai estar com a Cíntia quando encontrar a pessoa. Cíntia, nossa parceira aqui, né, até a doutora Bárbara, né, que está aí à frente da PGE, que também é uma parceira da Polícia Civil, da Segurança Pública. Vamos conversar com elas aí. Dar uma tese acadêmica, sensibilizar todo mundo. Uma tese acadêmica merece uma análise. Né? Principalmente o próprio governo. Principalmente que é idêntica federal. Sim, então, certamente. Não há razoabilidade, a mesma regra do policial federal ser reproduzida no estado da Bahia e o entendimento não ser favorável. Certamente. Vamos nessa linha. Muito obrigado aí, viu? Eu que agradeço. Valeu, forte abraço. Valeu. Não percam os nossos próximos episódios do nosso DeltaCast Bahia. Compartilhem, curta e siga nossas redes sociais. Forte abraço.